Devido a problemas técnicos, o áudio não está na melhor qualidade possível, mas informamos que estamos trabalhando para solucionar. Aproveite o episódio e Deus abençoe. Olá, povo de Deus. Estamos aqui iniciando o nosso podcast Identidade. Identidade PIB. Queremos solidificar a nossa identidade como igreja, como povo de Deus, sendo batistas, sendo uma denominação que serve ao Senhor e uma igreja que ama Jesus e as pessoas. Por isso, queremos firmar a nossa identidade através desse podcast, trazendo muitas novidades, bênçãos, testemunhos, coisas que vão enriquecer o coração daqueles que estiverem participando. Eu sou pastor dessa igreja, pastor Evandro, primeira igreja batista de Itatiaia. Estamos aqui há 6 anos, sou pastor há 35 anos, passei pelo estado de Rondônia. Sou natural do Rio de Janeiro, passei pelo estado de Rondônia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e agora estou aqui de volta ao Rio de Janeiro, na região sul. Sou casado com Marilene, que também é vocacionada, preparada, estudou também em instituições que preparam pessoas para o ministério, e também sou pai de Camila, sogro do Rodrigo e avô do Joaquim. E nosso objetivo é servir ao Senhor e abençoar pessoas. Está me acompanhando aqui nesse podcast, meu amigo, meu irmão, e vou deixar que ele se apresente. Então, pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Mota, sou formado em administração, me converti há aproximadamente 23 anos. Hoje eu estou junto com a minha esposa, Elaine, frente à liderança do Ministério Infantil, GD Kids. Tenho 2 filhos, o Henrique de 6 anos e a Esther de 12. E procuro sempre buscar aí em Deus qual é o propósito da vida, mas da minha vida na igreja, e trabalho sempre que preciso e no que for necessário. E hoje eu estou aqui com essa missão, juntamente com o pastor Evandro, de entrevistarmos pessoas que vão edificar a vida de vocês com certeza. A proposta de hoje nós conversamos um pouquinho sobre a nossa história e dar um testemunho para que vocês conheçam as pessoas que irão entrevistar os convidados que virão a seguir. Pois é, esse podcast nasceu no coração de um irmão da igreja, irmão Zé Vitor, e aí começou a fomentar isso entre outras pessoas, outros irmãos, e montamos uma equipe. E Deus abençoou de uma forma brilhante para que nós tivéssemos todo o equipamento, tivéssemos o local, tivéssemos as condições para a gente fazer esse podcast. Montamos um estúdio aqui que está à disposição para poder ministrar ao coração das pessoas. Nosso assunto sempre será Jesus. O que Ele fez, o que Ele fará, o que Ele está fazendo em nosso meio. Nós somos gratos ao Senhor. O Senhor tem abençoado a nossa igreja com tantas bênçãos que nós não podemos nem contar. Sem recursos, sem condições, mas as coisas estão acontecendo. O povo de Deus tem colocado o joelho no chão, tem orado, tem participado financeiramente, inclusive, e aí nós estamos aqui a seguir nesse projeto. Nós queremos que esse projeto abençoe o seu coração, que chegue a muitos lugares onde nós não podemos ir, mas através desse recurso vai chegando, e Jesus vai junto. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Mestre, o nosso coração está nas mãos dEle. Não é, Rafael? É isso aí, pastor. E tem sido incrível todo esse movimento que a gente tem visto aqui, desde o início das obras aqui do novo espaço que a gente tem hoje, o novo templo, a compra da casa, a construção do templo e vários outros projetos que foram tocados em paralelo, e Deus sempre nos abençoou grandemente. E eu tive a oportunidade de, quando foi comprado o terreno, eu estava congregando aqui, fiquei um tempo fora, fui estudar, trabalhar fora da cidade, aí retornei no finalzinho das obras aqui do novo templo e tem sido assim, bênção sobre bênção. A gente faz um desafio e nós ficamos com... Eu, particularmente, fico com medo. Eu falo assim, não, tá demais. Acho que a gente está testando um pouquinho aí a fé dos irmãos e também está crendo demais que vai acontecer. E de repente Deus vem e derrama e as coisas acontecem de uma forma inexplicável.
Até hoje ninguém consegue explicar como nós conseguimos, num espaço tão pequeno, construir um templo tão maravilhoso. E tudo para a honra e glória de Deus, né? E eu queria começar, pastor, vou fazer aqui uma perguntinha para o senhor. Conta para a gente um pouquinho da sua história aí, da onde que o senhor veio, como que foi o seu encontro com Jesus. Bom, eu nasci em 1962, estou com 63 anos, mas aos 22 anos eu entreguei minha vida para Jesus. Eu estava na igreja no domingo de manhã, o pastor pregou e eu ouvi Deus me chamando e entreguei minha vida para Ele. Aí, logo no ano seguinte, eu já fui para o seminário para me preparar, e envolvido com igreja e com a obra de Deus, de evangelização. No primeiro ano, eu já fui diretor de evangelismo da igreja, junto com outro irmão. E aos 29 anos, eu já estava pastoreando. Eu fiquei um tempo no Rio de Janeiro, pastoreando como pastor auxiliar na Igreja Batista Boas Novas, que fica em Vila Isabel. E depois Deus me chamou para Rondônia, um campo difícil, complicado, mas muito promissor. E juntei a esposa e fomos para Rondônia, 3.700 quilômetros longe de onde eu tinha nascido. Mas fiz grandes amigos, grandes amizades surgiram ali, grandes desafios. Tive a oportunidade de plantar 2 igrejas ali naquele estado e conheci muita gente, muitos lugares que eu nem sei se vou voltar lá para rever. E depois de um tempo ali, Deus me chamou para o outro extremo do Brasil, para o Rio Grande do Sul. Saí do forno lá na Amazônia e fui para a Geladeira, lá no sul, 80 quilômetros da fronteira com a Argentina, e também um povo ali muito abençoado. Uma igreja plantada numa cidade onde era muito difícil a evangelização. Na época que eu fui pastor lá, o Rio Grande do Sul era o estado mais difícil para poder evangelizar. Mas Deus me deu uma bênção, ficamos 7 anos ali, pastoreando e trabalhando e levantando aquela igreja, na cidade de Ijuí. Depois Deus me chamou para Minas Gerais. Deus me levou para uma cidade pequena, uma cidade com 6.500 habitantes, mas com um grande público evangélico. A Igreja Batista hoje na cidade, ela tem mais de 15% da cidade. 15% da cidade é membro da Igreja Batista lá. E na minha época não era diferente, mas fiquei 12 anos lá, trabalhando com aquele povo abençoado. Inclusive, essa semana estive lá, acabei de chegar de lá, agora há pouco. Fiquei um dia na casa dos irmãos, passeando e matando saudade. E depois voltei para a Seropédica. Eu fiquei um ano sabático, ajudando uma igreja em Seropédica, que estava sem pastor, fiquei como interino. E depois Deus me chamou aqui para Itatiaia. E estou aqui há 6 anos e meio, junto com esse povo abençoado, igreja carinhosa, amorosa, um povo dedicado que tem se desdobrado para poder levar o evangelho à frente. Nós temos muitas esperanças de uma igreja lotada, uma juventude abençoada, um ministério infantil atuante, em que prepare as crianças para serem membros ativos da igreja do amanhã. E a gente conta com pessoas aqui muito capacitadas, muito interessadas, muito envolvidas com a obra do Senhor. Eu creio que o Senhor tem grandes planos para a igreja e para o reino dele. Algumas pessoas projetam um crescimento muito grande ainda dos evangélicos, mas com profundidade, porque as lutas têm sido grandes, os embates têm sido grandes, e o inimigo sabe que nós estamos trabalhando para crescimento e para a bênção, e por isso a gente tem enfrentado algumas lutas, mas sabemos que no final a vitória sempre é do Senhor Jesus junto com a sua igreja. Mota, me conta um pouco também sobre a sua trajetória, é importante isso para nós. Com certeza. Bom, eu sou nascido e criado aqui em Itatiaia. Os meus primeiros 19 anos eu vivi aqui, mas como todo jovem da minha época que morava aqui, o sonho era sair, ir embora. Mas eu já tinha amigos desde a adolescência que congregavam aqui na igreja. Eu não era evangélico, a minha família ela é de raiz católica. E quando chegou na adolescência eu dei uma patinada, minha mãe simplesmente só falou assim: olha só, meu filho, não quer seguir a nossa fé, não precisa, mas creia em Deus, pelo amor de Deus. E eu estava correndo, buscando aquelas coisas que acontecem quando a gente vai crescendo, e eu conheci a turma na adolescência aqui da igreja,
Eu não ia ao culto, mas em todos os eventos que tinha para os adolescentes eu estava lá. Inclusive foi num evento desse que eu conheci a minha atual esposa, Elaine. E talvez por conta dela que eu tive um empurrãozinho para ir para a igreja também. Mas fiquei durante 7 anos, eu percebi que a igreja estava orando pela minha vida, mas eu não dava o braço a torcer, a ponto de uma vez me convidarem, vamos no culto. E eu falei, mas eu não tenho roupa. Eles falaram, mas não precisa de roupa especial, vai no culto. Aí eu fui quase de pijama, pastor, no culto. Culto de domingo à noite, cheguei de chinelo, uma calça despeiçada, a camisa toda feia, parecia um mendigo. Fui de pirraça, mas fui no culto. Aí me senti... Passei aí todo domingo, mas coração duro ainda. Aí um belo dia, depois de eu já conhecer tudo que acontecia no culto, eu fiquei o culto todo conversando. Aí na hora que eu vi que o pastor ia fazer o apelo, na época era o pastor Anderson aqui na igreja, já lá 20 anos atrás, né? E aí eu falei para a menina assim, só um instantinho que eu vou aceitar Jesus, daqui a pouco a gente conversa. Aí o pastor fez o apelo, eu levantei a mão, quando eu fui lá para frente sem entender nada, a igreja foi abaixo, os adolescentes vieram chorando, me abraçaram. Eu falei, gente, não estou entendendo o que está acontecendo, porque eu não tinha me convertido de coração. Um ano depois, teve um retiro, e nesse retiro ali, o Espírito Santo me pegou de jeito. Eu lembro numa das oficinas da manhã, eu caí de joelho, comecei a sentir uma coisa que eu nunca tinha sentido, só quem já passou por isso consegue explicar como acontece, que cada um tem a sua experiência, né, particular com Deus. E comecei a pedir perdão para todo mundo, e o negócio ficou diferente. Eu falei, meu Deus, e agora? O que é isso? O que está acontecendo? Aí eu tive convicção, realmente, o Espírito Santo entrou na minha vida. Mas, como eu falei, eu era daqui de Itatiaia e tinha sonhos para fazer fora. E eu fiz a minha faculdade, eu sou formado em administração, arranjei um emprego dos sonhos, porque eu tinha o sonho de me tornar aquele viajante que a gente via em filme, que estava sempre no aeroporto, de um lugar para o outro, não sei o quê, sempre com a mala e a mochila nas costas e tal. Mas depois... Por um certo tempo eu falei, isso não está enchendo meu coração, o que eu tenho que fazer? Me casei, mas continuei morando no Rio, trabalhando lá. A Elaine também, minha esposa, estava trabalhando lá. E aí nós tivemos nossa filhota, a Esther, há 12 anos. E as coisas começaram a apertar, porque a gente trabalhava tanto que a gente não tinha tempo de ficar com ela. E nós fizemos a opção de deixar o profissional de lado, porque a gente tinha que cuidar da nossa família. Então nós resolvemos voltar para Itatiaia. Nós voltei a congregar aqui, e já voltei diferente, com um pouco mais de conhecimento, e resolvi começar a servir realmente na igreja, que antes eu era crente de banco. Eu ia no culto, ia trabalhar, porque eu tinha os meus sonhos fora, e comecei a trabalhar firme aqui na igreja, servindo mesmo de verdade, tudo que precisava eu estava ali solícito e pronto aí, só que ainda sem entender realmente o que era isso. Até que um pouquinho antes da pandemia, em 2019, eu entendi, eu fiz um propósito, falei, Deus, eu preciso saber por que eu estou aqui, o que eu tenho que fazer, não estou entendendo, ainda estou meio perdido, pulando de galho em galho. E aí eu me comprometi mesmo, me aprofundei um pouco mais, o senhor tinha chegado, aí eu lembro da gente ter conversado lá, eu e a Elaine chamamos o senhor e a Marilene, pedindo para que a gente fosse discipulado, para a gente poder se aprofundar mais na palavra, ter mais conhecimento, parar de ser um crente raso, porque eu tinha na minha cabeça que a gente tinha que trazer pessoas para a igreja para que o pastor evangelizasse. Mas aí Deus me mostrou, não, eu tenho que me preparar na igreja para que eu evangelize onde quer que eu esteja. Porque não é só fazer projetos missionários e tal. Aonde eu estiver, eu posso plantar uma semente ali, não é só dentro da igreja. Eu posso ser a única leitura que uma pessoa vai ter do evangelho. Então, se eu falar, vamos lá na igreja, a pessoa não vai aceitar. Então, foi mudando a minha cabeça com isso. E aí, nos últimos meses aí, eu entendi um pouquinho mais, porque eu tinha sempre a divisão assim. Eu trabalho, eu sirvo na igreja e eu tenho meu trabalho secular. Aí eu entendi que não. Nós somos um ser, nós somos uma pessoa, então é tudo junto. Integral, né? É integral, tem que ser um ser integral. Eu tenho que trabalhar, servir e tem que ser a mesma pessoa e o tempo todo, o que fez um estalo na minha cabeça, eu chamo de um momento haha, que eu chego, entendi, Senhor. Eu preciso ficar com a grande comissão, está lá em Mateus 18, por quê? Porque o trabalho secular, tudo que a gente faz fora, assim, não é uma coisa
que é separada do que eu faço na igreja. Ela é só o fim, ela é o meio, ela não é o fim. O fim de tudo é declarar o evangelho e plantar a semente e estar sempre evangelizando. O trabalho que eu tenho é uma forma que Deus me proporciona para que eu anuncie para pessoas que de repente nunca vão ter contato com uma igreja ou com alguma coisa. E aí começou a ficar mais fácil. Isso é interessante. Hoje comprei uma roupa para o meu neto e os donos da loja são evangélicos. E na etiqueta estava escrito assim: Jesus é bom o tempo todo e o diabo é ruim. Então quem compra já leva uma mensagem. Mais ou menos isso, né? Você está sempre todo tempo ligado com o reino de Deus. É isso aí. E a hora Isso fez sentido, o trabalho ficou mais leve, ficou mais fácil e o principal, eu deixei de ter aquela cabeça de que tudo dependia de mim. Eu passei a realmente entregar tudo para Deus. Eu falei: Deus, o Senhor é o Senhor da minha vida. O Senhor, eu tenho um pequeno negócio, né? O Senhor é que vai gerir e dar direção aqui no trabalho. A minha empresa é do Senhor, o Senhor vai me mostrar o que tem que ser feito. E a partir desse momento, ficou muito mais leve trabalhar, fazer, e começou a vir um resultado que eu não esperava. Desde que eu comecei... Há 10 anos, eu tinha o sonho de chegar a uma meta que na minha cabeça seria impossível. A partir do momento que nós tomamos essa decisão, eu e a Elaine, a gente trabalha junto, nós começamos a bater essa meta todo mês. Todo mês, às vezes superava, a ponto de outras pessoas da nossa rede ligarem para nós e falarem: o que vocês estão fazendo? O que está acontecendo? Como é que está sendo? Eu falei: não estamos fazendo nada, a gente simplesmente entregou a nossa vida totalmente e tudo que a gente faz para o senhorio de Cristo, e as coisas têm acontecido. Me conta aí sobre como é viver o evangelho em família, da porta para dentro. É um desafio, pastor. Eu tomei ciência de que isso era importante no dia que a Esther, lá com 7 aninhos, ela chegou e falou assim: papai, mamãe, eu quero me batizar. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, alguém tem que discipular essa menina. Porque até então eu tinha a cabeça, que muitas pessoas também têm, de que você cuida de tudo para que seu filho seja um bom profissional, que faça escola, que tenha saúde, não sei o quê, mas a parte do evangelho você entrega para a igreja, todo domingo por 1 horinha. E aí eu passei a entender, eu falei: não é isso, nós precisamos melhorar essa questão aqui em casa. Começamos a estudar mais, a trabalhar e tem uma palavra que a minha esposa fala direto, mas eu não vou lembrar agora, senão eu já teria lembrado, que a gente tem que todo tempo, como está lá em Deuteronômio 6, né, em todo tempo falar do evangelho, anunciar a Cristo, porque o nosso primeiro campo missionário é a nossa família. E a partir do momento que a gente toma essa decisão, inicialmente é difícil, a gente acha que não vai dar tempo, porque tem uma rotina e tem tudo para acontecer, mas quando a gente toma para nós como uma coisa importante, o tempo parece que para. As coisas começam a acontecer e faz uma diferença Enorme na vida das crianças. A Esther, ela tem nos surpreendido de várias maneiras. O Henrique, que é o menorzinho, a Esther, a gente começou a entender essa forma de viver o evangelho dentro de casa, com a família mesmo, a partir dos 7 anos dela. O Henrique não, ele já nasceu, a gente já estava com essa mentalidade. E nós vemos que o quão difícil é, por conta dos desafios que tem aí fora, mas a gente tem que sempre revestir os nossos filhos da palavra, com a armadura de Deus e tal. E às vezes, agora tem acontecido uma coisa muito engraçada, porque a Elaine, ela chega para o Henrique assim e fala: filhão, você me ama? Ela disse assim: mamãe, eu te amo, mas eu não te amo mais porque eu amo Jesus. Oh, que legal. E aí fica falando isso. A primeira vez que ele falou assim, ela falou: nossa. Aí quando ele completou, eu falei: é isso aí, então a gente está no caminho certo, porque eu tenho entendido, sabe, pastor, que a gente precisa mostrar Jesus para os nossos filhos. No início, agora na idade do Henrique, na parte de desenvolvimento, eu sou um super-herói, eu sou infalível, eu sou a pessoa, mas eu tenho que trabalhar isso para que eu não me coloque nessa posição, para que ele ache que eu sou, porque eu sou um ser humano falho. O dia que eu pisar na bola e ele ficar chateado, a casa vai cair, o castelinho que ele está fazendo ali, eu como rei, vai cair. Então eu preciso em todo tempo lembrá-lo: não, olha só, é Cristo. Papai é isso, mas ele não é o melhor do mundo. Mas Jesus, ele é maravilhoso. Sempre mostrando para ele e mostrando para Esther. O Henrique está pequenininho, eu sou o ídolo dele, e a Esther está chegando na adolescência. Então ela começa a procurar os grupinhos e tal, para poder se sentir
dentro de alguma coisa. E a gente precisa sempre estar orientando também nesse ponto, fazer um trabalho desde pequenininho para que ela saiba escolher as amizades, orar para que eles escolham, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, nós vamos orientá-los, mas a escolha final vai ser deles. Eu posso fazer tudo isso e quando eles fizerem lá, chegarem à vida adulta, eles falaram, não quero. Mas a gente tem que trabalhar para que eles entendam que é maravilhoso estar sempre servindo e adorando a Deus. Isso é a formação da identidade cristã na mente e no coração daqueles que nós amamos, né? E a gente não pode deixar para outros a tarefa de formar Jesus no coração daqueles que são nossos, né? É isso aí, que legal, que joia. E a esposa compartilha disso, a Elaine? Sim, ela nasceu num berço evangélico. Ela é neta de pastor, ela é sobrinha de pastores. O meu sogro não era pastor, mas ele era muito atuante na igreja. Eu até brinco que ele era um rolo compressor, porque falava de igreja na área de música, então, e na área de obra, ele cavucou muito aqui na cinta aqui no alicerce desse novo templo aqui. E ele fez muita campanha para a gente poder chegar onde nós estamos hoje. Hoje, infelizmente, ele não está mais entre nós, já foi para a glória. Está melhor do que a gente, com certeza. Mas ela compartilha disso. E eu vejo que, às vezes, quando a gente está estudando, dá vontade de não fazer mais nada, sabe? A gente chega assim, poxa, mas tem que parar porque tem que trabalhar, é a nossa função. Nós estamos aqui para o Deus prover, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E ela vibra, pastor. Quando você fala, então, em ministério infantil, nossa, ela pensa em coisas que eu nunca imaginei, assim, que ela sempre foi muito quietinha e tal. Mas eu vejo ela muito com as características da minha sogra, que sempre foi muito quietinha, mas ela vai fazendo. Está sempre ligada, né? Está sempre ligada. De repente, surge uma questão assim extraordinária, a gente fala, nossa, olha só isso. E o melhor, quando a gente está na direção certa e que Deus está à frente, as coisas acontecem, a gente vai se surpreendendo e a gente vai ficando mais motivado para trabalhar cada vez mais. E a gente tem buscado isso, tanto em casa, quanto aqui na igreja, para fazer a diferença aí no mundo, e na nossa cidade principalmente, né? Porque Deus nos concedeu uma área enorme, um espaço lindo, que muitas vezes eu trago pessoas que eu convido para vir em algum evento da igreja e falam, nossa, mas ficou tão lindo, não sei o quê. Eu falei, pois é, Deus está preparando para que a gente possa lotar isso aqui e fazer a diferença na cidade, porque vai ser uma igreja relevante em nome de Jesus. Amém, amém. Pois é, meus queridos, é assim que a gente quer trabalhar, história de vida de pessoas relevantes que têm abençoado vidas, que têm sido úteis no reino de Deus. Hoje estamos aqui para iniciar. Nós vamos ter uma conferência no próximo mês, nesse mês, nossa conferência, e vamos ter aqui vários pastores que vão estar pregando, trazendo a mensagem do Senhor, e eles vão estar conosco aqui no podcast, falando sobre suas vidas e sobre os seus trabalhos, e também sobre aquilo que eles gostariam que a gente aprendesse nas áreas onde eles estão atuando. Pastores de jovens, pastores missionários, pastores que estão em igrejas em situação difícil, e vocês vão ser muito abençoados. Mota, você tem algumas considerações finais para passar aqui, ou uma mensagem para os nossos vídeos aí? Eu tenho aqui a mensagem principal. Paulo, curte, compartilha, comenta. Manda para a gente feedback, o que vocês acharam, assuntos relevantes, indiquem pessoas que a gente possa chamar para conversar aqui. E também, se você tiver uma marca, alguma coisa, quiser colocar aqui para a gente poder anunciar também, vocês são bem-vindos, tá bom? Conte com a gente aí no que precisar, e na próxima a gente já vai estar com um convidado show de bola aqui, eu tenho certeza. Isso aí. Obrigado a todos, um grande abraço, até o próximo podcast Identidade PIB.